Olá, amigos. Aqui estamos nós com o Mestre Falou. Eu, Elias Ferreira, quero lhes apresentar hoje André Fernandes, um biblicista e amigo, e nós deveremos conversar um pouquinho hoje sobre a temática A Mãe das Ciências. Bom dia, André. Bom dia, pastor. Chefe, o senhor propôs um tema e eu levantei alguns argumentos. Quando se fala em Mãe das Ciências, a primeira coisa que vem é que uma boa parcela da humanidade considera como Mãe das Ciências a filosofia. Muito bem. No pensamento do senhor. O meu pensamento, André, é o pensamento que a filosofia, ela na realidade não chega a ser nenhuma ciência. Por quê? A base da filosofia está em 3 questionamentos: o que, por quê e como. E a filosofia ela está integrada a todas as demais ciências, além do fato de que ela simplesmente parte para um questionamento e não para uma solução. Alguns pensadores entendem então que a filosofia não chega a ser uma ciência, mas sim parte de todas as ciências. Na minha maneira de ver, eu entendo que a teologia seria a mãe das ciências, ou é a mãe das ciências. Isto porque a teologia é primeiro uma ciência divina, e mesmo tendo a necessidade de uma revelação de um ser espiritual, de um ser divino, chamado Espírito Santo, ela trabalha com os elementos humanos. E a teologia envolve todas as ciências humanas: pedagogia, sociologia, arqueologia, história, engenharia, matemática, enfim, tudo que você pensar e analisar quanto à Bíblia, vai perceber que a teologia envolve. E ela não só questiona as ciências, mas ela dá soluções a determinados questionamentos. Então, basicamente, o senhor considera a teologia como uma mãe das ciências, tendo que ela responde aos questionamentos e que a filosofia não chega a responder. Essa aí que seria mais ou menos a base. Exato. Pense, olha, como eu posso ter uma ciência que não dá solução para um determinado questionamento? Um exemplo simples: matemática. 1 mais 1 é 2. Logo, deu a solução. Certo. Agora, a filosofia, ela simplesmente questiona o que, por quê e como. Já a teologia, não. Ela abre espaço para todas as demais ciências, e ela não está nas demais ciências, mas as demais ciências partem dela. Mas o senhor acha que tem alguma relação entre a filosofia com a teologia, ou são totalmente... Não, há uma relação profunda, uma relação que eu diria íntima entre a filosofia e a teologia. Mesmo porque filosofia, a palavra filosofia é formada por 2 palavras gregas: philos e sophia. Philos é amar ou amante. Sophia é saber ou sabedoria. Certo. Agora, amante da sabedoria, ou aquele que ama a sabedoria. E a teologia, ela tem a função precípua de levar o homem a pensar, de formar pensadores de fato. Logo, a filosofia se vale da teologia para os seus questionamentos dentro das demais ciências. Isto porque a teologia forma o pensamento. A filosofia vai discutir, debater, questionar os pensamentos que uma vez foram formados pelo senso precípio da
teologia. O senhor falou a respeito da teologia. Teologia, vem da palavra Deus e logia, estudo de Deus, né? Então, eu posso considerar ela uma ciência divina ou não? Ela é, de fato, na sua supremacia, uma ciência divina. Porém, é uma forma que Deus deu ao homem que pudesse usá-la como uma ciência divina entre os homens. Observe bem. A teologia em si não é religião. Entretanto, ela usa o mesmo livro da religião, que é a Bíblia. Só que, na religião, a Bíblia é um manual de fé, uma regra de fé. Na teologia, a Bíblia é um livro didático, de onde vai se extrair todas as disciplinas que compõem a grade curricular da ciência divina entre os homens, chamada então teologia. O senhor até respondeu a minha próxima pergunta, que se o senhor considerava a Bíblia um livro didático ou um manual de fé. O senhor acabou respondendo que depende do que a pessoa está procurando. Como teólogo, André, como teólogo, eu tenho que considerar a Bíblia como um livro didático. Por quê? É de onde eu vou extrair os pensamentos e os princípios didáticos, teológicos e pedagógicos e, sobretudo, educacionais. Como religioso, dado a dogmatização da religião, eu devo considerar a Bíblia como regra de fé, um manual onde está a minha regra de fé. Logo, eu, como religioso, considero a Bíblia como meu manual, como meu livro de regras de fé, fé no tocante à dogmatização. Como teólogo, entendo que é o meu livro didático. A última pergunta. O senhor me explicou que o senhor considera a teologia como a mãe das ciências. E existem dois caminhos a respeito da Bíblia, que é o manual de fé ou um livro didático. Um livro didático, isso. Para o senhor falou que como teólogo o senhor usa ela como um livro didático. Mas a pessoa que está nos assistindo, qual que o senhor acha o mais importante? O importante é a pessoa conseguir conciliar as duas coisas. Por quê? Quando eu digo que a Bíblia é um livro didático, é porque eu vou extrair dela N disciplinas tais como cristologia, hamartiologia, pistislogia, ilasteriologia, hagioslogia. Então, eu olho para ela como ciência, a ciência divina exposta aos homens, revelada aos homens. Quando eu digo que a Bíblia é o meu manual de fé, minha regra de fé quanto à condição dogmática, eu estou mostrando que eu não questiono qualquer coisa que exista na Bíblia. Certo. Eu simplesmente aceito. Por quê? Na minha forma de ver e de pensar, a religião depende de duas coisas: a crença e a fé. E quem crê e usa a fé não questiona. Já a Bíblia como livro didático, ela exige que você pense, e porque você pensa, você vai ter que questionar. A análise crítica, a engenharia contextual, e observar a mecânica do texto, dos contextos e das referências que surgem nelas. Não em busca de erros, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e ela não contém erros, absolutamente. Estamos fazendo esse debate não para questionar o senhor de forma alguma, mas como uma forma de explicar para as pessoas. Eu tenho outras dúvidas, só que senão o vídeo vai ficar muito grande. O senhor falou para mim que a teologia é a mãe da ciência, certo? Exato. Só que para a teologia, ao meu ponto de vista, ser a mãe da ciência, o senhor comparou ela com uma filosofia, porque a filosofia não responde algumas questões sobre a vida. E uma das maiores dúvidas da humanidade é a criação. Muito bem. Então, para a teologia ser a mãe da ciência, ela vai ter que responder essas questões. Só que isso aí deixa para um... Muito bem. Bom, André, tanto para você como para os nossos amigos,
que nos assistem, que nos acompanham, nós iremos então guardar como condição temática para o nosso próximo encontro a criação, a Bíblia e a criação. Aquilo que a Bíblia responde. Por quê? O mestre falou, o homem interpretou, e nós estamos esclarecendo a todos. Então, para você, André, que Deus lhe abençoe, prossiga na fé, fique na paz e proceda sempre com justiça. E para vocês, meus amigos, fiquem na paz, prossigam na fé e procedam sempre com justiça, o que é próprio da pessoa e do caráter do ser humano. Até lá, e o mestre falou.